Hoje em dia eu vejo muito isso no mercado de trabalho, que as pessoas já querem começar sentando na cadeira do patrão. Você começou muito jovem, então isso já mostrava a sua habilidade de se adaptar nessas situações que eram ruins. Porque ao contrário do que todo mundo pensa, a gente recebe muito, muito mais não do que sim no mundo da moda. Você já percebeu que a maioria das marcas de moda no Brasil vivem uma eterna guerra de preços, implorando pela atenção do cliente? Enquanto o mercado comum sacrifica a própria margem para tentar sobreviver a cada coleção, mentes estratégicas constroem algo muito mais poderoso: o desejo irracional. O verdadeiro luxo não é sobre o custo do tecido, é sobre criar uma identidade tão autêntica e inatingível que o cliente sequer ousa questionar o preço. E quem domina essa engenharia, domina o mercado. Eu sou Abner Saab e este é o Abner Saab Talks, uma mesa de negociação executiva sobre o capital brasileiro no cenário global. Neste episódio, o papo é sobre a anatomia do desejo e a construção de marcas premium que desafiam a instabilidade. Para isso, recebo Rafaela Scharf. Muito antes de liderar uma marca que é sinônimo de sofisticação, ela viveu na pele os bastidores cruéis e os nãos implacáveis do mundo da moda. E aplicou todo esse aprendizado e conhecimento com a visão de fundar a Galeria do Biquíni. Hoje, ela não vende apenas um produto. Ela dita o posicionamento premium no país e mostra como uma marca nacional pode ter força e desejo suficiente para dominar. Rafaela, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, uma honra estar aqui com vocês. Prazer é meu, muito obrigado. Rafa, eu sempre tenho a prática de começar contando um pouco de como é a história do nosso convidado, porque as pessoas têm, às vezes, um pouco de dificuldade de ver, né, qual realmente é o background desse convidado. As pessoas veem, até traçando um paralelo na moda, os flashes, né, veem o que está na câmera, mas por trás a realidade é muito diferente. Existe uma construção, né, toda história tem uma construção. Então, gostaria que você contasse um pouco como foi o seu início, como você construiu a sua história até chegar onde estamos hoje. Bom, Abner, é bem diferente mesmo a realidade do que as pessoas veem, de onde a gente estava para onde a gente está, né? Isso é muito legal, muito obrigada por me dar esse espaço para contar um pouquinho. Eu vim de uma cidade do interior, né? Santa Catarina, uma cidade pequena, da qual eu nunca tinha saído de perto dos meus pais. E, de repente, eu vim para São Paulo para morar numa casa com 25 meninas. Nossa. Que eu nunca tinha visto. E da qual eu dividia quarto com 5. E a gente não tinha espaço, guarda-roupa, por exemplo. Cada uma tinha sua mala. Imagina, para mim já seria muito difícil. Imagina para uma mulher, né, que toda hora quer trocar de roupa, enfim, imagina que loucura era isso. A gente via as meninas da casa vestindo a nossa roupa nos castings. Nossa. Porque elas pediam sempre, sem pedir, elas saíam sem pedir, sabe? Nossa, não dava para ser ciumento então com roupa. E tinha histórias de russas, de meninas que elas iam embora, porque eu morava com meninas não só do Brasil, né? Meninas da agência. E tinha histórias que as meninas faziam a mala das outras e levavam embora. Graças a Deus, a minha nunca aconteceu. Graças a Deus. Mas eles fechavam a mala da menina e levavam para o aeroporto embora. Caramba, então, que loucura. Até o pouco que você tinha, o povo levava embora. Pois é, imagina, nessa época era algo totalmente difícil, devia ser uma realidade bem complicada, né? E essa parte, eu acredito que tenha me deixado mais forte. Eu vejo isso como positivo. Claro que quando a gente está vivendo, a gente nunca entende o que a gente está vivendo. Parece que a gente sempre tem que desistir porque não é ali que você tem que estar. Parece que é tanta aprovação que você pensa, será que é isso mesmo? Será que eu não estou sendo orgulhosa? Será que eu não estou querendo provar alguma coisa que não tem de onde tirar? Sim. E como que fala a palavra? Não é persuasão, a
perseverança. Assim, A perseverança, resiliência. a Sim. resiliência tem muito a ver Aham. de um mercado assim como eu vim da moda. Sim. Porque ao contrário do que todo mundo pensa, a gente recebe muito, muito mais não do que sim no mundo da moda. Se você aparece lá num comercial, numa campanha, uma campanha grande que todo mundo fala, nossa, uau, para essa campanha sair foram centenas de nãos que você usou, que você levou de outros trabalhos. Imagino. Por isso que modelos como Gisele, por exemplo, enfim, outras, são tão valorizadas, né? Por Exato. pessoas que entendem todo esse background, toda essa história que você precisa construir para poder chegar nesse nível, né? É algo realmente surpreendente. Aonde eu faço um paralelo também muito parecido é exatamente esse. Em todo lugar você tem estágio. É verdade, exato. Inclusive no mundo da moda, que Sim. ninguém vê esse estágio. Né? Você faz muitas fotos. Um dos meus sonhos que foram realizados foi fotografar para a revista Vogue, né? Que é o sonho de toda modelo, era fotografar a Vogue e morar em Nova York. Porque eram duas coisas muito difíceis de serem aprovadas. Né? Era muito rígido. Então, e assim, gente, na época era R$30 que você ganhava. Era quase que para pagar a condução de ônibus, né? Se você parar para analisar. Claro. Né? Claro Meu que hoje, Deus. colocando no valor real... Sim, então você tem que amar, literalmente, você modelar. tem que saber que você tem que passar por aquilo ali para você ter uma visibilidade. Não dá... Hoje em dia eu vejo muito isso no mercado de trabalho, que as pessoas já querem começar sentando na cadeira do patrão, sabe? Tipo, mas se ele... Né? Exato. As pessoas têm um pouco dessa visão de, tipo, tudo muito fácil, muito simples, e a verdade não é essa. Exato. Não querem passar pelos estágios. Pelos degraus, né? Exato, Mas assim, desde quando você começou, com quantos anos você tinha nessa época, quando você saiu da casa dos seus pais e foi... Eu comecei a modelar porque eu fiquei desempregada, ao contrário de que todo mundo pensa. Eu não fui uma criança que cresceu com aquele sonho de ser modelo. Eu nunca me achei assim, nossa senhora, bonita o suficiente para ser modelo, para alguém olhar para mim e querer fotografar. Caramba! Isso foi... Nem seus pais também não tinham esse pensamento? Eu brinco que eu tenho uma mãe muito consciente, sabe? Ela elogiava, mas numa medida certa, para não me deixar, eu acho... Sabe aquelas crianças que ficam, você é bonita, eu sei? Sabe? Eu nunca fui essa criança. Porque a minha mãe nunca foi, mas a minha mãe sempre cuidou, óbvio. Minha mãe que eu era uma adolescente mais cheinha, né? Que ninguém acredita também. Caramba, Eu era mais cheinha, minha mãe cuidou de mim, da minha alimentação naquela fase dos 9 aos 12, que são bem importantes, que a gente só quer comer, né? Sim. Crescimento. E a minha mãe que me deu, quando eu fiquei desempregada, a minha mãe que falou, que eu cheguei, eu falei para minha mãe, ela me demitiu e ela ainda falou, você é tão bonita, por que você não procura uma agência de modelos? Eu falei, eu chorava, assim, eu não sabia se ela estava tentando me agradar. Eu falei, ela ainda falou isso, ela acha que eu acredito. Sim. Né? Tipo, eu não vou acreditar numa história dessa. Aí a minha mãe falou, filha, por que você não vai? Você vai ter lá o seu seguro-desemprego, daqui a pouco você procura outro trabalho. E foi aí, aí a hora que eu bati na única agência que tinha na minha cidade, não tinha outra. Aí eu abri lá a porta, aí a menina me falou, meu Deus, como vai ser bonita, de onde você saiu? Eu falei, nossa, isso deve ser uma gravação. Não, aí você viu a confirmação, Não, né? eu falei, cada um que abre aqui, elas devem querer que caia porque sempre tem, né, gente, essas coisas de agência de modelo, você tem que tomar cuidado. Sim. Porque às vezes eles elogiam para fazer você gastar com book, né? Aí eu pensei, não, gente, mais uma, né, querendo falar. Aí eu fiquei na minha e falei assim, tá, vou ver quanto que elas vão me cobrar do valor, né, do book, né, que vai vir a pérola aí. Ela falou, não, eu gostei tanto de você que eu acredito no seu trabalho, você vai trabalhar rápido, eu vou fazer as fotos para você e quando você fizer seu primeiro trabalho, você me paga. Caramba. Aí eu me deu aquele, tipo, é verdade, tipo, ela tá acreditando. Isso é uma coisa que eu sempre falo, inclusive, se tiver mães de crianças, geralmente tem isso, gente. Quem quer acreditar em você, geralmente ele te dá alguma coisa na frente. Uma oportunidade. Ou um respaldozinho que seja, não só quer que você faça book, só quer dizer que você vai gravar o próximo comercial. Sim. Então isso é um adendozinho só que eu quero trazer aqui, porque tem bastante gente que me procura para falar sobre isso, né? Eu acho que é interessante até trazer essa sua experiência do início, né, nessa questão do casting e tudo mais, porque, bom, eu não conheço tanto desse mercado, mas eu
a minha visão de fora é que realmente existe muito golpe, talvez, ou coisas desse tipo. Nem toda agência é séria realmente, Isso, não, né? tem que tomar Então muito você tem que cuidado, tomar de cuidado, até as verdade. mães também, né? Tem que tomar cuidado porque Exato. pessoas ruins, infelizmente, existem, né? Então a gente precisa ter um pouco desse cuidado. Mas é interessante porque eu vejo que se repete, né? Toda vez que eu entrevisto alguém aqui, a história meio que ela se repete. Uma situação que deveria ser ruim e negativa, Sim. acaba se transformando naquilo que pontapé trouxe a pessoa inicial. até aqui. É uma coisa louca isso. Isso é muito interessante. Então, se você está sempre atento às oportunidades que a vida te dá, às portas que vão se abrindo, você souber aproveitar, elas vão te levar longe. Isso é muito interessante. E uma outra coisa que é um detalhe legal, você começou muito jovem, então isso já mostrava a sua habilidade de se adaptar nessas situações que eram ruins, né? Você morar com várias pessoas, Assim. pegarem tua roupa, enfim, uma série de coisas. Não é todo mundo que está Era uma disposto. geladeira para todas as meninas. Pensa uma geladeira. Se uma geladeira não dá para uma Nossa, família, imagina. às vezes, né? Sim, não. Imagina, eu chegava em casa cansada, exausta, tinha feito o trabalho, comia o meu, que eu falava que o pão integral e o leite sem lactose, gente, era uma fortuna naquela época. Imagina. Era muito menos Porque, comum não, que hoje. agora era mais caro, tá? Porque agora tá mais comum, você tem mais marcas que fazem. Sim. Na minha época. Imagina, deviam ter o quê? Pouquíssimas marcas. Aí eu chegava, não tinha nada para comer e eu não queria fazer com os outros o que tinham feito comigo. Porque para eu comer, eu teria que comer a comida de alguém. Meu Aí eu, Deus. gente, é um aprendizado. Eu estava conversando com um amigo meu sobre isso e eu acho que a gente vai ficando mais humano. Quer dizer, eu peguei a parte para ficar mais humana. Talvez eu poderia ter ficado mais desumana. Eu Mas acho eu que optei por aprender emocionalmente a criar uma força, sabe? sim. E É muito os da pais personalidade, também. né, da pessoa. É aquilo. Tem um ditado assim que é bem interessante, né, que é: dois homens olham pela janela. Um olha para o chão e vê a lama que a chuva deixou. O outro olha para o céu e vê a chuva que está vindo abençoar aquele lugar, né? Então as pessoas têm um pouco, tem pessoas que no seu lugar olhariam só para o lado negativo, falar: o que eu estou fazendo aqui? Por que eu tenho que passar por isso? O que está acontecendo isso comigo? Enfim. Já você não, você tem o outro lado a outra forma de olhar para as situações, né? E eu acho que é exatamente essa essência que te permite chegar onde você chegou e vir até aqui, né? É porque a gente acaba tem uma questão também. Eu não tinha muito para onde voltar. Eu tinha o amor da minha família, mas assim, financeira não era uma coisa que eu poderia virar para meus pais e falarem: tive esse prejuízo aqui, entendeu? Eu não tinha esse respaldo. Então, e eu também não queria trazer nenhum problema para os meus pais. Então, para eles estava tudo sempre bem. Tem um filme que eu assisti, brasileiro inclusive, que o cara vai falar com a família do orelhão, que era exatamente o que eu fazia, e falava que estava tudo bem, contava várias histórias para a mãe, assim, que não sei o que, e no final ele desligava e chorava, assim, sabe? E era a minha história, sabe? Eu até me emociono um pouco. Porque eu não queria que meus pais falassem volta, né? Porque claro que seus pais vão querer. Tipo, eles não sempre. criaram uma filha para passar perrengue. Exato, Né? exato. Nenhum pai. Sim. Tanto que eu falo, gente, eu brinco que se eu tivesse uma criança, talvez eu não gostaria, não da forma que foi comigo, não que foi ruim, né? Não tive experiências tristes, assim. Sim. Mas é sofrido. Com certeza. Mas também acaba te tornando uma pessoa super independente, né? Você não tem problema, não depende de nada nem ninguém para resolver suas coisas. Eu saio daqui e vou para onde você me mandar e me viro. Exato. Então, tem outro lado da moeda Tem. também, né? Que é legal. Eu acho que mulheres empreendedoras, quando têm essa visão, quando têm essa garra, nada pode parar elas. Isso é uma coisa muito louca, né? Porque é engraçado, a gente está acostumado muito a ver homens em cadeiras assim, né? Liderando o negócio, mas todas as mulheres que eu conheci até hoje que têm essa garra, que têm... Nossa, elas fazem um estrago absurdo, assim. É algo tipo, que não tem... Você não fica para. sem medo. Exato. Você só respira e pensa: vai resolver? Como eu vou resolver? Exato. Eu aprendi muito isso com tudo, né? Eu tenho a galeria há 13 anos. Então, eu já passei por bastante dificuldades, digamos. Né? Terminei sociedade,
da qual ela me ajudava 50-50 mesmo, né? Então, você ter uma energia de uma outra pessoa junto com você é muito importante. E aí eu fiquei sozinha, achando que não ia conseguir ficar sozinha, daí eu consegui trazer uma outra amiga, que era a Carol Bittencourt, que depois de um tempo faleceu. Então, sabe quando foram vários Sim, que você sim, pensa, sim, gente, tipo, não é possível que isso está acontecendo, sabe? sim. E E daí é, você ter que aparecer sem querer aparecer, né? Porque a gente era a cara da marca. E daí como que você vai aparecer sem a pessoa, sim. sabe? Então, tipo, o que que as pessoas vão pensar? Que eu não tenho coração? Porque como que você vai estar lá mostrando biquíni se a sua, né, sua parceira Sim, de vida, ela me chamava de siamesa, né? caramba. Então era muito pesado. E veio pandemia. É, Então, gente, foi uma aperfeiçoação, assim, de um sim, aperfeiçoamento de um dia de cada vez, sabe? sim. Minha mãe tem uma frase que ela fala, nada como um dia depois do outro, como uma noite no meio. É, Porque é essa noite verdade, no meio, gente, é ela é muito verdade. maravilhosa. Olha, eu já vivi dias que pareciam que era o meu último dia. Eu vou te falar, assim, existem dias que a sensação que eu tenho é como se eu entrasse num quarto preto, escuro, com a luz apagada, fechasse a porta e não soubesse mais que sair dali. Tem dias que são assim. É, Mas é aquilo, você tem que seguir em frente, não adianta você querer voltar para trás, porque o exato, trabalho que você vai ter de fazer algo pequeno ou grande é o mesmo. Você tem exato, que fazer alguma coisa de qualquer forma, não tem, então que seja indo para frente, exato. né? Então isso é muito interessante, assim, e essa resiliência, eu vejo que a sua história ela tem muitas histórias de resiliência, né? Essas etapas, esses degraus que você vai subindo, são sempre, às vezes parece que é Deus, né? Eu não sei, às vezes tem essa Parece sensação. não, eu tenho certeza, Eu né? acho que Deus ele vai colocando você num caminho assim. E se a gente tivesse opção, a gente até olharia para trás, mas às vezes Deus põe você de um jeito que tu não tem como olhar para trás, só tem como ir Não. para frente. Então é E quando engraçado. você olha para trás, você pensa, gente, tinha que ter sido desse jeito, Exato. A né? gente nunca entende quando tá Nunca. vivendo, mas quando você chega lá na frente, você olha para trás e fala, caramba, era por isso que essa coisa foi assim, essa coisa foi assim. Essa parte me trouxe muito. Tipo assim, às vezes eu paro, converso com Deus literalmente, penso, tipo, alguma coisa eu tenho que aprender e eu sei que eu vou aprender para sair disso e para passar disso, né, da melhor forma possível. E também sem passar por cima de ninguém, né? Eu Claro. tenho um relato de uma amiga minha, muito amiga, que teve um episódio nosso que uma outra terceira pessoa, que nem me conhecia direito, colocou em dúvida a minha índole, meu caráter, né? Quando eu vi o tanto de pessoas que começaram a se levantar para falar sobre mim e o que você escutar o que as pessoas têm para falar para você, é uma coisa que, aliás, eu acho que vocês deveriam fazer esse exercício, tipo, pedir para pessoas próximas, quando vocês estão chateados, vão para as amigas de vocês e fala uma frase sobre mim, vocês vão se surpreender com o resultado. É verdade, é É verdade. impressionante. Eu fiquei assim, sabe quando te dá uma força que você nem sabia que existia, assim? Sim. Eu posso te dizer que a gente está aqui hoje, um dos pontos de tudo isso aqui se tornar realidade foi um amigo meu que um dia me deu uma palavra, eu estava triste, querendo desistir, querendo deixar para trás, e falou, não, cara, você vai fazer sim, você tem total condição de fazer, vai para frente e tal. Essa questão do amigo, às vezes é um mentor também, né? Pessoas que você tem ali como um norte, pessoa que vai sentar contigo, te trazer para a realidade, porque por mais que você tá ali no dia a dia fazendo, você sabe da sua capacidade, mas vem essas situações que te jogam no chão, e aí você fala, Mas eu vou te falar que às vezes as pessoas acreditam mais em você do que você mesmo. Então, exato, na verdade, você acredita, mas você pensa, será? E as pessoas do lado falam, não, é isso. Tipo, as pessoas não têm o será dentro quando elas estão falando sobre você. exato. Claro que quando você é uma boa pessoa, né, Sim, bom sim, caráter, né, claro, não dá, né? sim, Então é sobre o que a gente estava conversando antes, sobre sim, valores, sim, né? Então eu acho que graças ao bom Deus eu nunca negociei meus valores de maneira nenhuma, sabe? sim, Pessoalmente, profissionalmente. Então isso às vezes talvez até tenha me custado um pouco, que é o comentário que a gente estava falando. É muito mais fácil você cortar caminhos, né? Você simplificar, né? aham. Mas Mas isso eu acho que é muito aparente, sabe? Porque
pelo menos comigo, eu vejo assim, Deus ele tem a direção certa, né? Até quando a gente lê a palavra, falando até sobre essa questão desses momentos tristes, né? Que todo mundo tem, isso é uma coisa do ser humano. E aí você para ler a Bíblia e você vê algumas histórias de algumas pessoas que foram muito grandes e muito bem-sucedidas, mas que a história delas anteriormente ao sucesso foi de muita dificuldade e muita... Davi, por exemplo, Deus fala que era o homem segundo o coração dele, mas você vê a quantidade de coisa que Davi passou na história dele. Então eu traço muito paralelo, né, com as histórias da Bíblia, com a minha história e com as histórias de grandes empresários que eu conheço. Então, isso é algo do ser humano, faz parte da nossa vida, faz parte da nossa trajetória, né? A gente tem que aprender, tem que se reinventar para poder chegar do outro lado. O que não pode é ficar parado, não pode desistir no meio do caminho, não pode olhar para trás. E essas pessoas que estão à nossa volta, né? Por isso que a gente tem que escolher muito bem quem está do nosso lado. Porque você tem do teu lado uma pessoa negativa, vai te puxar para trás, vai te levar para baixo. Agora, se você tem do teu lado pessoas que estão para frente, que estão ali te dando energia, força, e nesses dias que você está mal, elas vão te pegar, vão te levar, te levantar. Isso é muito interessante, né? E o empresário geralmente é uma pessoa meio solitária. Quando você começa a empreender, é você ali, né? Exato, até porque ninguém acredita muito naquela visão que você tem, porque a visão está dentro de você. Exato. Então você não consegue às vezes externalizar. O que você está vendo, você parece que assim, você só sabe que você vai chegar, né? Aí eu começo a tipo anular as pessoas que vêm falando coisa ruim, sabe? Exato. Aí já não quero mais falar. Exato. Entendeu? Já não quero. É assim, porque... Daí você anda com quem já fez, né? Tipo, o que a pessoa fez diferente, o que você precisa aprender. Então, graças a Deus, eu tenho muito boas pessoas me rodeando, sabe? Sim. Então, quando eu vejo um mínimo de dificuldade, eu converso. E, às vezes, elas já passaram por coisas bem piores. Porque a gente sempre tende a achar o que a gente passa pior. Exatamente, exatamente. Mas não é bem assim. Às vezes, você olha para o lado... É que eu costumo fazer esse comparativo, sabe? Que não acho certo a gente ficar só olhando para cima também. Né? Óbvio que se eu estou aqui, eu quero olhar para quem está mais no alto. Sim. Mas isso é positivo porque ele te traz vontade. Esperança. Se a pessoa chegou, eu posso, eu quero, né? Mas também a gente nunca pode esquecer de olhar para baixo, sabe? Exato. E isso acontece muito. Eu acho que até nesse fantástico mundo do Instagram que a gente vive, ninguém parece que tá embaixo, né? Ninguém... Então, você tem que olhar. Tipo assim, eu sou uma pessoa que eu sou grata, assim... É muito louco, assim. A minha vida virou assim, tipo... Quando eu acordo de madrugada, que tenho vontade de ir no banheiro. Obrigada a Deus por estar... Porque às vezes dá raiva, né? Você obrigada a Deus por eu poder caminhar até o banheiro, sabe? Por eu ter saúde. Porque são pequenas coisas. Acordar de manhã, acordar cedo, por quê? Porque tem trabalho, porque tem, sabe? Tem coisa para fazer. Exato. Né? Então... É tudo isso. Bate o carro, a gente tem carro para bater, sabe? Todas aquelas coisas. É olhar as coisas pelo lado positivo. Eu costumo falar que eu sou irritantemente grata. Sabe, assim, tipo, é impressionante. É muito difícil eu não ver um ponto positivo em alguma coisa. Sim. Sabe? Então, eu entendo que às vezes as pessoas... Teve uma amiga minha que aconteceu de ela machucar a perna. E eu comecei a ler sobre... o que tinha acontecido com ela. Ela poderia ter perdido a perna. Caramba. E eu falei, nossa, olha que benção, que não sei o quê. E ela, mas também você não quer que eu agradeça, né? Tipo, ela tá... Eu tentando. Mas eu sou essa pessoa, entendeu? Sim. Aí eu sou sempre, então eu tenho que cuidar um pouco, que dependendo do jeito que a pessoa quer, ela quer que você acolhe e fala, realmente é triste. Mas eu vou lá e tento trazer uma palavra de conforto, sabe? Nem todo mundo está pronto, às vezes, sei lá, preparado. Mas é porque às vezes é tipo... não é uma positividade tóxica, tá? Não, sim, com certeza. Mas é que eu sempre tento olhar o outro lado da moeda, sabe? Muito engraçado isso. Mas aí, bom, você venceu essa etapa. E aí você foi para criou uma carreira sólida na área de modelo, né? Inclusive no exterior. Sim. Como foi essa transição, assim, de sair do Brasil, dessa etapa, né, desafiadora e que nada parecia dar certo, para realmente chegar a se tornar
que você se tornou dentro do... Uma coisa que eu sempre fiz, sempre fui abraçando as oportunidades que me apareciam. Por exemplo, a hora que chegou para eu ir para Nova York, que foi aprovada, que foi outro sonho meu que eu pensei, né? Na época eu trabalhava que era empresária da Gisele Bündchen, né? Eu falava, nossa, essa mulher tá olhando para mim, né? Tipo, uau. Aí como que eu vou falar não? Vou falar não, vou ficar em São Paulo mesmo, porque aqui eu já trabalho. Imagina. E eu sempre trabalhei muito bem, graças a Deus. Então, realmente, para você sair do trabalho que você já tem, porque a verdade, gente, é que quando você é autônomo, quando você é modelo, você não sabe quanto que você vai ganhar no mês seguinte. Não Eu tem um acho que contrato que te garante. isso. Você vai fazendo. Eu acho que isso também foi o que me deu a força do empresário. Sim, com certeza. Porque o empresário é uma montanha-russa, uma você montanha-russa. nunca sabe, né? É. Um mês você tá, meu Deus, que maravilhoso. No outro mês que estava maravilhoso, você fala... O que aconteceu? O que eu fiz? O que aconteceu? Exato. Então, teve essa parte. E aí eu fui sem falar a língua, sem nada, né? Fui aprender, literalmente. Você não falava inglês? Não. Meu Deus. Foi na cara e na coragem, literalmente. Então, é isso que eu tô falando, olha isso. O isso. que eu aprendi, assim, foi muito lá na vivência, né? Falando porque em Nova York, mas depois quando eu fui para Miami, as pessoas te veem com o mínimo de dificuldade de falar o espanhol, quer dizer, o inglês, e ela já fala espanhol. Me dava um alívio quando ela falava espanhol. Mas eu não queria, eu queria continuar. Eu fiquei mais tempo em Miami, fiquei 6 meses. Então, acabou que eu não melhorei mais ainda o meu inglês na época, porque eu fiquei menos em Nova York. Mas está tudo certo. São pontos. Eu acabei me provando, vendo que realmente eu trabalhei bem, a agência não queria que eu voltasse. Um dos meus únicos arrependimentos do mundo da moda é ter voltado. Eu te perguntar isso, por que você decidiu voltar? Porque eu tinha um namorado. Tinha um namorado e 2 gatos que começou a me ameaçar, tipo, que ia desfazer. Louco. Uma coisa meio ruim. Aí eu acabei falando, tá, vou voltar. Mas quanto tempo você ficou lá? Eu fiquei pouco, eu fiquei meses, 4, 5 meses. Entendi. E aí, posteriormente, você retornou ou não? Você continuou a carreira no Brasil? Não, só passeio em Nova York. Não, aí, a trabalho. Miami eu fiquei indo e vindo por mais tempo, porque daí eu ficava lá, eu trabalhava bem, aí eu voltava, eles me faziam direct booking de novo, aí eu voltava e ficava mais um mesinho, voltava e ficava mais... Mas Nova York não, Nova York é mais compromisso, sabe? Nova York é mais você tem que estar lá, porque as coisas acontecem muito do dia para a noite. Imagino que deve ser numa velocidade... E a parte muito boa da parte internacional, que é o contrário, que eu vejo aqui, tá? Lá não tem muito esse negócio de panelinha. Lá você vai fazer um casting, se o cachê é $1 milhão, você que não é nada, com coisa nenhuma, vai participar do casting, que a atriz de Hollywood também vai estar no teste de você, no seu teste. Isso é muito bom, né? Isso é mais democrático. Bom. Exato. É mais justo, né? Sim. Porque a pessoa está lá, digamos, para ver o seu cabelo, né? Um exemplo. Né? Para ver a sua pele, não para ver quem você é. Né? Então, e isso também eu senti muita diferença. Fora do Brasil, eles te tratam como se você fosse a Gisele Bündchen deles. E aqui no Brasil, muitas vezes, em muitos trabalhos, obviamente que não todos, mas aqui eles te tratam como tipo assim, eu não pude pagar a Gisele, então você está aqui, sabe assim, um pouco entendi. isso. Sim, né? sim, Óbvio que não são todos os clientes, não estou generalizando. Claro. Mas a mentalidade é muito diferente. Caramba, loucura, né? Então, esse mercado de Nova York, sim, falando a nível mundial, Nova York ele está no mesmo nível de Paris, mais, é menos? Como é no mundo da moda? Nova York, Paris e Milão. Na minha época era isso, não sei se teve alguma alteração. Entendi. São os principais polos para modelar. Eu acho que talvez Paris e Milão é um pouco mais fashion, porque Milão acho que está bastante comercial. Mas Paris eu acho que é bastante fashion. Eu sempre fui uma parte mais comercial. Tanto que eu fui um pouco... quando eu fui para Nova York, eu não tinha as medidas exatas, porque eles queriam 90 de quadril. Aí eu virei e falei assim, gente, eu não vou ficar com 90 de quadril porque eu não consigo emagrecer. E se eles falarem que eu tenho que ficar com 90 de quadril, eu pego a minha malinha e volto embora. Né? Porque eu tenho trabalho aqui, eu não vou ficar lá sofrendo, claro. né? E graças a Deus, eu cheguei lá com 94 eu fiquei de quadril, trabalhei bastante, não queriam que eu voltasse e foi ótimo para mim, assim, foi uma...
foi mais uma quebra. Sim. Que eu achei que, nossa, era só fashion, só menina fashion, só menina super magra, né? Porque as meninas são bem magras, né? No mundo fashion, bem magras, assim. Então, é uma coisa... Caramba, é um Isso mundo é à parte, assim. É, mundo à parte. Isso é uma coisa que eu vivi muito dentro da casa quando eu cheguei em São Paulo. A gente pensa que não, né? Mas teve uma mãe que foi visitar uma filha lá dentro, que as mães poderiam ficar, né, dentro da casa. E a mãe dessa menina, que era a mais magra, tem umas coisas que me traumatizaram. Traumatizaram não sei como se é, não é traumatizar, marcaram, a palavra certa. E a mãe dessa menina, depois de ela jantar, falou assim, agora você já comeu, pode ir no banheiro vomitar. Nossa. Uma mãe. Que isso. E assim, uma menina do interior, e a mãe super do interior também, tipo, da roça Brasileira. quase. Brasileira. Mas tinha um sonho na filha, talvez ela queria, via o sonho na filha, e ela já era 1,85 m, a menina mais magra que tinha na casa. Linda menina, sabe? Sim. E você ali assim, como que você vai falar em cima da mãe, né? Sim, sim. Então Cara, que loucura. você aprende com isso também, a Sim. ficar quieta, tomar postura. Sim, é. E, bom, você... Então, a maior parte da sua carreira foi modelando realmente. Então, em algum momento, você olhou e falou assim, legal, eu modelo, hoje eu sou o rosto de algumas marcas, mas eu quero agora ter a minha própria marca, meu próprio negócio. Como foi isso, assim? Por quê? Da onde veio essa ideia, né? Qual foi a chama que acendeu esse Abner, negócio? eu sempre tive contratos muito longos, sabe? Eu fiz lupo 9 anos seguidos. Com certeza vocês que estão me assistindo devem ter comprado alguma embalagem de meia calça, de top sustentação, dessas coisas de embalagem de meia calça, que era eu. Era você. Que era eu. Então, eu fiz por 9 anos consecutivos, assim. E tive muitas marcas. Aí eu tinha marca no Chile, que eu fui 4 anos consecutivos fazer as coleções. Colômbia, eu fui por 5 anos, todos os meses quase, fazer o mesmo cliente. Quando eu falo que eu ia ser consecutivo, geralmente a gente vai por uma agência para fazer vários trabalhos diferentes. Eu acabava fazendo o trabalho e fidelizando o cliente e ficando com o mesmo cliente, né? Então, eu parei e pensei assim, se eu trago, né, se eu dou retorno para uma marca, por que eu não posso dar retorno para mim também, Claro. né? Por que eu não tento alguma coisa e vejo como que funciona? Aí eu queria abrir uma marca. Eu sou uma pessoa que eu gosto de pessoas. Eu gosto de ter gente perto, eu gosto de time. Eu não sou uma pessoa sozinha. Não tenho problema em delegar. Adoro delegar. É a melhor coisa como empresário. Mas tem gente que não gosta. É verdade. Tem gente que quer fazer porque tudo. é centralizador demais. Isso. Aí eu queria conversar com uma amiga minha para ela fazer. Porque quando você é modelo, você trabalha bastante, você não tem final de semana, não tem feriado, não tem nada assim, se a pessoa te chamar. Né? Então, quando você tem uma empresa, você precisa estar presente, né? Se você fizer uma venda. E aí eu trouxe uma amiga minha, mas assim, comecei a conversar com uma amiga minha e ela ainda mais nova que eu, porque eu já não era tão nova, acho que foi com 30, 32 anos que eu abri a galeria. E eu conversei com ela e ela estava muito mais na loucura que eu ainda da moda. Aí eu falei, gente, isso não vai dar certo. Aí eu peguei e estava assim, conversando com a Ana Paula, que foi a fundadora comigo da Galeria do Biquíni, Ana Paula Sibert Justus. E ela falou assim, amiga, se você quiser eu abro com você. Teve algum motivo para você ir para o mercado de biquíni? Teve alguma coisa... Foi uma conversa minha com ela. Eu conversei com ela o que eu estava querendo fazer. Aí ela falou assim, moda praia, o que você acha? Aí eu falei, acho que faz total sentido, porque era uma das coisas que eu mais trabalhava, fazia muito moda praia e fazia muito lingerie. Entendi. Né? Que eu sempre tive, foi uma modelo com um pouco mais de curva no corpo, né? Então acaba que tem esse diferencial um pouco no mercado. E daí a gente começou. Eu brinco que eu já fui maior que a Ana Paula no Instagram, que hoje ela está com milhões de seguidores. Sim. Ela tinha 1.000 seguidores na época. Caramba. E eu tinha 8.000. Pensa. Caramba! Nossa! Aí, 8 vezes mais. 8 vezes mais.
Aí aconteceu isso, ela entrou, a gente fundou, foi super ótimo, a gente é super amigas até hoje, mas chegou um momento que ela, como influencer, tomou proporção que não tinha condição mais dela ficar, e a Ana Paula é uma pessoa muito presente. Ela não consegue estar no lugar e não é aquela pessoa que vai fazer uma reunião uma vez por mês saber como é que tá. Não, ela quer estar ali no dia a dia, ela quer Participar. acompanhar. Eu falo que ela é muito, como que eu posso falar? Não é exigente a palavra. Ela é muito... Detalhista. Ela é muito eficiente, sabe? Sim. Ela quer estar ali, assim, ela quer ajudar, ela quer fazer, ela é Sim. muito fazedora. Sim. Né? Então, Ela pra quer ela é uma participar dor. do processo de uma Isso. forma... Pra ela, tipo assim, não acho justo eu ficar fazendo a Sim. minha vida e a Rafa tocando aqui, que não é fácil. Sim. E ficar, né? Então, acabou que a gente terminou a sociedade, mas não terminou a amizade, graças a Deus, que pra mim é o mais importante, né? Claro. E foi isso. Mas nesse momento que você fez essa transição, né? E você estava sentindo ali que cheguei no meu limite aonde eu tô, no que eu tô fazendo e por isso eu quero ter um negócio? Ou eu acho que além do que eu tô fazendo, eu também posso ter um negócio? Como que foi um pouco dessa... A gente, como mulher modelo, a gente pensa que a gente também tem um prazo de validade, né? Que graças a Deus, de novo, Gisele Bündchen veio para melhorar tudo isso, né? Porque a mulher tá maravilhosa com 40, acho que ela tem a minha idade, 44, 43, acho que ela tem. E tá aí super trabalhando, então acho que ela, graças a Deus, bem na minha vez, ela aumentou a régua, né, da idade. Sim. Então, isso... Porque, assim, na verdade, eu nunca parei de modelar. Eu parei de modelar, claro, como moda praia. E teve um único episódio de moda praia que eu fiz, que foi nesse tempo de Galeria do Biquíni, que era a Carol que ia fazer. Aí ela faleceu e a dona da marca ligou e falou: Rafa, eu tenho certeza que a Carol ia amar se você fizer esse trabalho. Me arrepia só de pensar. Caramba. Aí eu falei, gente, tipo assim, não tem como negar, sabe? Sim. E não tinha nada, não brigava com nada da Galeria do Biquíni, sabe? Ela usava muita estampa, era outro estado. Aí eu falei, gente, eu vou fazer, porque não tem como vir chegar isso pra mim. Com então certeza. foi a única marca de moda praia que eu fiz nesse período. Depois eu zerei, eu nunca mais fiz pra ninguém. Entendi. Bom, agora, quando você assume esse papel de empresária, a gente está falando de uma outra logística totalmente diferente, né? Obviamente, você vai trazer o seu know-how do mundo da moda, toda essa sua resiliência e tudo mais, mas você tocar um negócio é outra história, né? Você tem que lidar com muitas características, principalmente no início, né? São várias caixinhas, digamos assim, que você tem que dar conta. Como é que foi para você nesse início, né? Acho que é até interessante essa parte da nossa entrevista, porque tem muita gente hoje que não se acha capaz de ter um negócio. Tem muita gente hoje que, às vezes, tem uma ideia legal, a pessoa quer fazer alguma coisa, mas ela não sai do lugar porque acha que não é capaz e que ela não conseguiria fazer. Mas o que é totalmente mentira, até volta um pouco no que a gente estava falando antes, né? Que é da pessoa mesmo, às vezes, não acreditar em si própria. Como que foi para você essa mudança, assim, né? De, beleza, eu não faço nada no mercado, no empreendedorismo, mas eu vou ser uma empresária, vão surgir desafios, mas eu vou passar por eles. Quais foram esses desafios? Como que você fez? Olha, até através dessa sua questão, eu até falo para as pessoas que eu e a Ana Paula, a gente abriu a galeria com R$3.000 cada uma. Então, todo mundo pensa, porque até vê a Ana, a esposa do Roberto, né? Mas o Roberto sempre foi muito contido com... Ele sempre separou essa parte, né? Então, por sorte a minha também, né? Porque, gente, se o Roberto quisesse colocar dinheiro, o que seria de mim? Mas foi, tipo assim, a gente começou um negócio com R$3.000. Inclusive, eu acho que depois de só R$3.000 cada uma, eu fiz ainda uma parte de fotografar para uma marca para pegar peças em permuta
né? Que no começo a gente começou revendendo. O nosso primeiro ano foi revendendo, nosso primeiro verão. E foi super ótimo. E a gente sempre foi muito comprometida. Isso é uma coisa que, se você for pegar para fazer, pode começar do começo, do zero, com pouquinho dinheiro. A minha dica agora, nesse atual momento, é não comece monstro, sabe? Porque o mercado realmente não tá fácil, né? Nem para quem tem, né? Know-how, dinheiro, né? Não tá fácil. Mas comecem com pouquinho, comecem com amigas. Foi isso que a gente fez. Sim. A gente começou o próprio escritório, o escritório meu e da Ana. Primeiro a gente começou uma indo na casa da outra. Depois um apartamento que eu comprei na planta ficou pronto. A gente usou ali de QGzinho nosso, porque a gente ficou pensando, se a gente tiver que gastar dinheiro para pagar um aluguel, a tendência nossa é de desistir, porque você gasta dinheiro com aluguel, aí você gasta o dinheiro da Do coleção, investimento, né? enfim, De sim. tudo, né? Porque tudo custa. Sim. E depois só de 3, 4 anos que a gente colocou mais 10 mil reais cada um. Caramba. Então a gente sempre teve muito a cabeça de colocar o dinheiro. Não dá para pensar que vocês vão começar um negócio e já vai tirar dinheiro no mês que vem. Ai, não deu lucro, ai, não deu lucro. Né? E assim, o lucro que dá, você já tem que reinvestir. Né? Se a gente comprou 3 mil, a gente vendeu 6, a gente paga a conta e compra. E assim que a gente foi indo. Sim. Literalmente, né? Hoje as pessoas têm muito imediatismo, né? Tem até muito a ver com rede social. As pessoas acham que é tudo muito rápido, fácil. Eu acho que o comparativo, Abner, para mim, é o pior de todos. Porque você começa a se comparar com grandes marcas, com grandes blogueiras. Tipo assim, eu não posso pagar essa pessoa para estar usando a minha peça. Né? Então, as pessoas começam a comparar quando, na verdade, ela precisa criar a comunidade dela. Né? E vai criando força, vai aprendendo. Porque é mais fácil você errar quando você é menor. Isso foi mais uma força que a gente teve quando teve a pandemia. Porque, na verdade, a gente criou a marca online na época que ninguém acreditava no online. As pessoas olhavam pra gente e falavam assim, vocês têm uma marca de moda praia? Vocês vendem biquíni? Alguém compra? As pessoas falavam desse jeito com a gente. Eu falava, gente, graças a Deus, as pessoas compram. Né? Então, a gente, quando aconteceu a pandemia, que todo mundo precisou ir para o online, a gente já estava super estruturada. A gente já tinha cometido todos os erros que poderia ter no online, as dificuldades que teriam no online, né? Que tem, né? Não é a mesma coisa que um varejo. E aí foi o nosso um ponto bem de equilíbrio assim da galeria a hora da pandemia. A pandemia ela foi um divisor de águas, né? Quem estava preparado e pronto surfou na onda, né? Sim. Agora, você provavelmente tinha planejamento e sonhos quando você começou a marca, né? Quais desses sonhos se tornaram realidade? Quais eles realmente se concretizaram? Você já chegou aonde você vislumbra ou ainda enxerga que existem degraus? Não. Ainda não. Acho que a gente, na verdade, assim, a gente vislumbra aqui, né? Mas daí quando você conquista, você o próximo. Isso é outra coisa que eu acho muito legal de falar. Não coloca uma meta gigantesca, né? Coloca qual que é o seu objetivo dentro de uma coisa. Óbvio, não que você pode fazer amanhã, mas que você pode talvez daqui a 1 ano, 2 e olhar para trás e falar eu conquistei, porque isso te dá uma sensação de eu venci. Sim. Né? Não é só as metas a longo prazo, tem que ter também as a curto prazo, tem que ter a curto prazo. São os degraus, né? Para mim, uma das coisas que me enchem o coração até hoje, assim, quando eu abro o Instagram, eu vejo as celebridades usando a galeria do biquíni. Isso é sensacional. Gente, é uma coisa que eu falo que eu não costumo... Eu posto, de vez em quando, na minha rede pessoal mesmo, eu falo assim, gente, eu não consigo me acostumar. Sabe, Giovanna Antonelli tá lá, por escolha, por opção dela, por gosto. Isso é o mais legal. Gente, não... Né? A Vera Viel, assim, é tanta gente... E são pessoas que eu gosto... da vida, do caráter, da família, sabe? Então, isso eu acho que é muito importante também. Eu já tive, e não tenho nada contra, tá? Pessoas que
gosto de ficar mostrando o bumbum, essas coisas assim, um pouquinho mais pro vulgar, talvez seria a palavra. E não tem certo e errado, gente. É o caminho, não tem certo e errado. São escolhas. São opções de seguir o caminho, né, do que você quer para sua marca. E pessoas grandes, né, pedindo e não sei o quê, tipo assim, eu não consigo querer, não faz sentido para mim, né? Então isso que de novo que a gente estava falando sobre valores, Sim. né? Porque se eu tenho uma comunicação, a mulher galeria, ela é uma mulher séria, uma mulher guerreira, uma mulher família, ela é uma mulher séria, é uma mulher posicionada dentro, e não digo posicionada de poder aquisitivo, não, eu digo Sim. posicionada dentro do... Ela é aquela mulher que faz, é aquela mulher que as pessoas querem perto, sabe? Fazedoras, né? Sim. São mulheres construtoras, assim, né? Então, eu acho muito fácil também no Instagram você se perder nisso. Sim, né? sim. Então, Sim. tipo, porque você vê, nossa, mas tem, tipo assim, 10 milhões de seguidores, não sei o quê. Eu falei assim, não, gente, não faz sentido. Não é assim. Agora, até interessante, essas mulheres que são o perfil da sua marca, você já tinha traçado esse perfil desde o início? Ou ele aconteceu? Ou como foi isso? Porque marcas de biquíni, moda praia, existem milhares, né? Agora, essas mulheres, por exemplo, que você citou, escolherem a sua marca, existe um motivo por trás disso, né? O que foi essa criação? Como foi essa estratégia para chegar onde essas mulheres estavam? Eu acho que a postura, como a gente mostra, e a comunicação, literalmente, né? Você se preocupar de... Não é fácil vender biquíni no online sem ter sem vulgarizar, tipo, é muito difícil, né? Então, um dos maiores elogios que eu escuto, inclusive, dos meus amigos homens, ele fala, impressionante como você consegue vestir biquíni fio dental e a pessoa não olha para você com ar de, tipo, de vulgaridade, ainda que se bobear acha sofisticado. Sim. Né? Então, é uma questão de postura, comunicação, e assim, o meu biquíni, eu trago muito os maridos falando, tipo assim, meu marido amou seu biquíni, agora ele só quer que eu vista a galeria. Então, esses takes também eu trago, porque é impressionante como os maridos, os homens, eles presenteiam as mulheres de galeria do biquíni, porque, eu acho que é um biquíni que, ao mesmo tempo, ele é colorido, mas ele é discreto, a proporção dele de tamanho é ideal, ele realmente deixa o corpo, veste o corpo, sabe? Então, esses pequenos comentários, comunicações do dia a dia, eu acho que fazem elas, quem nunca teve um biquíni, ter mais, tipo assim, realmente não é uma marca vulgar, realmente né, é uma marca premium mesmo, Sim. né, como posicionamento. Sim. Né? Não é apenas um produto, mas existe toda uma experiência em volta dele, né? Exato, Então, acredito que quando uma mulher veste esse biquíni, ela está se enxergando talvez numa foto que você quis comunicar uma determinada isso sensação. É muito legal de falar, porque tem várias clientes que falam assim, que eu vejo os relatos que as vendedoras, elas mandam print para mim do áudio, às vezes elas me encaminham, e tem muito relato falando assim, gente, eu achei que só a Rafa ficava maravilhosa nesse biquíni, eu tô muito deusa, sabe? Que legal. Tipo, gente, isso... Feedback melhor impossível, Melhor né? impossível, Que legal. porque, tipo, elas compraram porque elas acharam bonito em mim, Sim. pensando, só vai ficar bonito porque é na Rafa, e quando vestem, se sentem, Sim. sabe? Eu falo, gente, é para isso que eu trabalho, porque isso para mim não tem nada que pague, sabe? Sim, com certeza. Então, o biquíni ele não é só uma peça para parecer bonito, mas também tem toda essa questão do lifestyle, do bem-estar, da pessoa se sentir confortável, bom, quando você veste uma marca de luxo, você parece que cai diferente, né? Parece que a sensação é outra. Quando você vai, né? Você fica mais, principalmente biquíni, talvez, né? Se você parar para pensar, o biquíni ele é uma coisa que eu comparo muito o biquíni com lingerie. O biquíni, né? Porque ele é uma coisa que ele te dá Você tá ali na praia só de calcinha e sutiã. Se você olhar friamente é como se fosse isso, verdade. Então, eu sempre tive muito essa preocupação, assim, de
como a mulher vai ser vista e como ela se sente. Porque tem muito disso, né? Porque um biquíni bonito, é claro que ele é bonito, mas como que a pessoa vestindo, sorrindo, É. estando, né, vivendo, é o que faz a roda girar, digamos, na galeria, sabe? É o que Sim. é o nosso combustível, assim. Até porque a sua cliente, não sei de forma geral, mas eu acho que em grande maioria são pessoas mais selecionadas até por ser uma marca de luxo mesmo, enfim. Então, elas frequentam os melhores lugares do mundo, digamos Sim. assim, né? Então, elas, independente se ela está no Brasil, se ela está na França ou onde ela estiver, o biquíni da Galeria do Biquíni precisa passar o mesmo sentimento, a mesma sensação de luxo e de bem-estar e essa é uma experiência, né? É uma São duas experiência. procuras que a gente tem, Abner, bem engraçada, assim, que quando... Engraçada não, ótima, né? Quando elas vão fazer viagens importantes, seja com família, seja com marido, seja lua de mel, elas falam assim, eu vou viajar para tal lugar, eu quero levar meu biquíni da galeria, me manda a coleção, não sei o que, para eu provar, ou me manda o catálogo. Então, elas querem estar bem nesse momento especial, Sim. né? Então, vestir nesses momentos é muito maravilhoso pra Sim. gente. Você saber que por conta de um momento especial elas querem vestir galeria, né? Então isso é muito bom. E o outro ponto são mulheres que ou estão emagrecendo ou que fizeram cirurgia, às vezes do busto, às vezes da abdominoplastia, e relatos lindos assim que elas falam. Tem algumas me mandam no meu direct pessoal, falam, Rafa, eu admiro muito você, admiro muito a sua marca e o seu biquíni vai ser o primeiro que eu vou comprar quando eu tiver melhor da minha cirurgia. Caramba. Isso, assim, tipo assim, ela sonha em vestir aquele É um biquíni, sonho, exato. né? Então, isso é muito lindo, assim, isso é muito... É uma construção, eu acredito. E é gratificante. É, Aí você vê que gratificante. você realmente está no caminho certo e fazendo Exato. o que Que faz realmente todo tem que o fazer. perrengue do que ninguém vê aqui fazer Exato, valer a sentido. pena, né? Que legal, formidável. E é uma coisa engraçada, porque quando você tem uma cliente que ela já está pensando nos momentos felizes dela, ela está pensando na sua marca, quer dizer que a sua marca se transformou num sinônimo de felicidade para aquela cliente. Então não é mais um produto, não é só uma marca, tem todo um contexto envolvido na realidade da tua cliente quando ela te Tem, procura. tem muito isso e a gente tem muito esse cuidado, Abner, de para onde você vai, como você quer se sentir, se você vai com seu marido, se você vai com sua família, se você vai com seus pais, sabe? Porque a postura da mulher muda, né? Isso é uma dica que eu dou até, inclusive, para as mulheres, né? Quando vocês vão num lugar, às vezes, que vocês não conhecem, né? É legal falar com a vendedora de vocês, né? Seja da galeria ou seja de qualquer lugar. Porque às vezes não é legal você estar no meio de família. Eu sei que você gosta do biquíni pequeno, mas aquele dia você dá uma segurada, né? Tipo, usa o biquíni na sacada, Sim. né? O pequenininho. Então, tem uma postura. Então, a gente dá essa assessoria para elas, né? Onde você vai, que lugar, é praia, é hotel fazenda, sabe? A gente Sim. tenta saber aonde elas vão estar inseridas. É O beach contexto. club, que muda completamente o beach Sim, club, sim, né? Que sim. pode ser mais ousado. Então, eu acho que elas se sentem seguras por isso também. A gente trazendo isso para elas. Isso aqui vai ficar legal aqui, entende? Então, na galeria você deve ter um range grande de opções para poder encaixar nessas realidades diferentes. Assim, você tem para todas as ocasiões, A gente digamos. tem o biquíni menor, o biquíni fio. A gente, no pós-pandemia, a gente focou muito nos clássicos e no que a gente já sabe que era muito recorrente nosso, né? Então a gente não inventou mais muito a roda, né? A gente acabou fazendo, inclusive eu tô para abrir uma aba de clássicos que elas vão montar o próprio biquíni delas, cor, vão escolher tudo. Ah, que legal. Isso no offline já está acontecendo com algumas clientes que já são mais recorrentes. Já tem eu já estou dando essa opção para tentar entender como isso vai ser na massa depois, né, com o site. Mas a gente tem sim o biquíni da marquinha do sol. Então a gente tem, daí a pessoa escolhe se quer o bumbum maior, o bumbum menor, o top tomara que caia, o top cortininha, um top tomara que caia que seja mais ousado, um pouquinho com mais detalhes, um que é menos. Entendi.
E agora eu estou trazendo um leque da variação do biquíni de crochê, que vai ser meu próximo lançamento. Que daí vai ter o biquíni menor, vai ter um bumbum maior, vai ter calcinha com cos mais alto com pressão. Então, Já tem data para o lançamento? aí já tá em casa, então Tá deve ser logo. rápido. É. Que legal. Rafa, aproveitando que você falou sobre essa questão da pandemia e tudo mais, eu gostaria que você falasse para quem está nos assistindo agora, né? Nós vivemos hoje momentos de muita instabilidade, principalmente na economia, momentos realmente difíceis. A gente falou algumas vezes sobre isso aqui durante a nossa conversa. Mas qual a dica que você pode dar para quem está nos assistindo hoje de que ele pode ultrapassar esse momento e se tornar uma pessoa bem-sucedida, assim como você foi? O que eu falo de verdade, assim, que eu acredito, o que você sabe fazer bem feito. O que você sabe fazer bem feito, não abra mão, né? E tenha como diferencial, tenha como comunicação esse produto principal, seja ele, né, alimento, seja ele, né? Sim. Mas não deixe de ter uma O perfumariazinha. carro-chefe e os agregados, digamos. Isso, mas foca. Eu vejo que hoje em dia as pessoas estão muito nichadas. Por exemplo, para mim é uma honra, né, as meninas viajarem e quererem um biquíni porque elas já pensam, vou fazer uma viagem internacional, vou fazer uma viagem de lua de mel, qualquer coisa, pensam na galeria do biquíni, né? Porque a gente já entrou na mente, já sabe, a gente já posta esses momentos, a gente já compartilha esses momentos. Então, compartilhar, né, esse diferencial do seu produto, sem cansar, sabe? Parece que todo dia é repetitivo. Parece, gente, mas eu vou falar a mesma coisa, mas é o mesmo biquíni, mas só mudou a cor. Gente, é o que faz a roda girar. É você falar daquele produto, porque aquilo entra na cabeça das pessoas e elas vão... quem não comprou vai ficar com vontade de comprar. E se posicionar. Eu acho que posicionamento, falar com propriedade sem duvidar daquilo que você está fazendo, Sim, sabe? Você acreditar mesmo. Sim. Acho que acreditar é a base, né? Que acreditar é você falar com propriedade, Sim. né? Daquela peça e não abrir mão dos valores, que é o que a gente está falando de novo. Exato, né? exato. Nessa fase também, que eu posso falar, não abram mão de produtos bons, né, Abner? Porque, assim, às vezes você quer... Assim, gente, tá baixando venda, tá não sei o quê, daí você quer baixar o custo do produto. Eu acho que aí é um erro muito forte. Muitas pessoas acabam se desesperando mesmo, né? E aí no desespero quer solucionar o negócio de um jeito ou de outro, quer comprar um negócio resolver mais barato, assim. quer Exato. fazer uma costura mais barata, Exato. não funciona. E aparentemente, momentaneamente pode até resolver, mas a longo prazo mas não tem acabou com a sua recompra. marca. É uma Exato. coisa que é o que eu estava conversando. Na galeria, é muito difícil ter uma pessoa que comprou uma vez só. Então, isso é uma coisa graças ao produto, ao acabamento, a como veste. As pessoas já sabem a qualidade do teu produto, como ele funciona. Isso que acaba sendo um grande diferencial para você também no online, né? Porque a pessoa já confia tanto no teu produto que ela não precisa nem ver fisicamente inicialmente. Ela confia que ela pode comprar aquilo ali online, que vai chegar um produto de alta qualidade, Exato. enfim, da forma como você apresenta, né? As minhas amigas até falam assim, Rafa, mas é bom para você ter um produto que dura tanto? Pois é. Eu tenho um biquíni seu que tem 5 anos, sabe? Sim. É um paralelo muito engraçado com a minha marca de pigeon, porque a gente tem as mesmas questões, assim. Nossos clientes, desde 10 anos atrás, são clientes que voltam até hoje para comprar mais e mais. E o nosso produto é muito durável. A gente tem clientes aí que tem produto de 7 anos atrás. Sim. E ainda tá perfeito. E aí me perguntam, Abner, mas dura muito, você tem que fazer alguma coisa e tal. Eu falo, cara, não é. O meu cliente, ele vai voltar, não porque o produto tá avariado, algum tipo de problema, não, é porque ele confia tanto. E ele vai querer renovar, ele vai querer criar algo diferente, ele vai indicar. A indicação, o boca a boca, digamos assim, é o que faz girar, né? Consumo, a vontade de comprar, de ter uma peça nova. Exato. Então, você tem que pensar realmente nessa questão. O cliente do mercado de luxo, ele
dá muito valor, Dá muito valor. a esses detalhes. Né? Eu costumo falar que a minha cliente, ela vira o biquíni do avesso. Tipo, pra ver o, sabe, assim... Sim, o acabamento. E eu faço esse... Eu falo, gente, eu sou chata. Os meus fornecedores, as minhas costureiras já sabem. Sim. Tipo, eu não sei nem o que elas devem... Parecer que eu sou a Miranda lá do Diabo Veste Prada, Sim, sabe? sim. Porque eu falo assim, não, gente, tá vendo isso aqui, ó, esse elástico aqui aparecendo, sabe? Sim. Eu sou assim, sou bem criteriosa com as peças. Que legal. Rafa, foi uma honra ter você aqui, Foi uma honra ótimo. saber mais da sua história, poder trazer essa visão de background que você tem, essa casca grossa que você construiu. Eu realmente admiro muito. Tenho certeza que não foi nada fácil o seu começo, tomar as decisões que você teve que tomar, ir para onde você teve que ir, fazer o que você teve que fazer. Mas eu tenho certeza que foi o que te trouxe até aqui. Sim. E é o que vai te levar ainda muito mais longe. Você tem muita coisa ainda para conquistar. Amém. Tenho certeza absoluta disso. Amém. Muito Muito obrigada. obrigado. Obrigada pela oportunidade. Prazer. Se existe algo que você deve levar desse papo, é o preço de um produto e apenas o reflexo da coragem e de posicionamento do seu fundador. Você passa a vida copiando tendências, você vira refém de instabilidade local. Mas quando você cria uma marca forte, com entrega impecável e um DNA que ninguém consegue copiar, a crise deixa de ser o seu destino e passa a ser apenas um contexto que você ignora quando joga o jogo global. Eu sou Abner Saab e este foi o Abner Saab Talks de hoje. Fiquem afiados, joguem grande e até a próxima.